Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode também ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CEDED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a iniciação científica. E para isso nós convidamos a professora mestra Elis Regina Andretta. A professora Elis Regina, ela é formada em letras português e espanhol, ela é mestre em letras e na área de estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná, é professora titular do Centro Universitário Internacional Uninter, professora do curso de graduação em letras à distância e da pós-graduação de ensino de metodologia estrangeira. Atualmente, ela está na coordenação de pesquisa e publicações acadêmicas como revisora de língua portuguesa e também com trabalhos de tradução e versão de textos em língua espanhola. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente com os seguintes temas: ensino de língua espanhola, didática de língua estrangeira, metodologia do ensino de língua espanhola. Enfim, ela tem um amplo currículo e eu quero agradecer muito a sua presença neste programa, professora Elis Regina. Aliás, eu quero dizer e dar um depoimento aqui. Alguns anos atrás, quando eu tinha que fazer a proficiência em espanhol, e perguntei para os meus colegas qual professor que eles me indicariam para que eu tivesse umas aulas particulares, e foi unânime. Disseram, olha, procure a professora Elis Regina, que ela é uma das mais capacitadas professoras de espanhol de Curitiba e talvez do Brasil. Opa! Então eu quero parabenizá-la. Obrigada, professor. Gostaria de saber como é que surgiu essa sua paixão pelo espanhol. A senhora é curitibana, é brasileira? Curitibana, brasileira, muitas vezes confundida com uma argentina, né? Mas eu já explico por quê. Bem, professor, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite para estar aqui, né, falando um pouquinho do espanhol, que é a minha paixão. E a minha paixão nasceu assim, num primeiro momento, de criança, de adolescente, eu curtia muito as músicas latinas, gostava bastante. Aí veio o Menudo e tal, né? Tudo bem que o Menudo não é assim da minha época de adolescência, mas eu gostava bastante também de ouvir. E passava para os meus filhos e tal. E em seguida minha irmã se casou, foi morar em Buenos Aires, então eu passei a frequentar muito Buenos Aires, né? E nesse meio tempo eu já estava fazendo o curso de letras, então eu consegui fazer uma aliança entre as duas coisas, né? A minha aprendizagem aqui na Universidade Federal e também em Buenos Aires eu passei a fazer cursos, já que a minha irmã morava lá, então eu aproveitei muito as minhas idas, não só para visitá-la, mas também para me buscar uma melhor perfeição, né, na língua espanhola, que é a minha paixão, né? Agora, me diga uma coisa, professora. O nosso tema aqui vai ser iniciação científica, mas vamos dar essa palhinha no espanhol inicialmente. O espanhol, as pessoas dizem que o espanhol é tão difícil quanto o português, porque nós estudamos o português a vida toda e continuamos escrevendo errado, tendo dificuldades, se é com S, com 2 S, com C cedilha, enfim. O espanhol, para a questão, por exemplo, dos verbos, as pessoas encontram a mesma dificuldade que às vezes não tem em outras línguas, como, por exemplo, o inglês? Olha, professor, encontram sim, porque justamente pela proximidade das duas línguas, o espanhol e o português, é que existe essa dificuldade.
em alguns momentos, o português serve de base, né, pela estrutura da língua portuguesa ser bastante parecida com a da língua espanhola, então ela serve de base para a aprendizagem do aluno. Mas chega numa fase da aprendizagem, que nós chamamos de interlíngua, que o aluno começa a misturar tudo. Aí vira um portunhol, vira um espanhês, aí acontece, né, de alunos chegar, os alunos que chegam na sala, ô professora, tá na ueira de embueira, tomar cueca-cuela, né? Então acontece muito, porque existe esse mito da facilidade do espanhol. Ah, porque eu falo português, então eu entendo tudo de espanhol, tudo. Eu sei falar, é só de tongar tudo, que eu estou falando espanhol. Então esse mito, ele existe na mente dos brasileiros. Todos os brasileiros pensam que sabem falar espanhol. E isso não é real. E quando chega no momento de escrever, aí que a situação fica mais difícil ainda. Porque principalmente, como você disse, na parte de verbos, a parte gramatical do espanhol, ela é bastante semelhante com o português, mas ela tem uma dificuldade a mais. É que, por ser uma língua latina também, com muitas ditongações, com um grande número de verbos irregulares, então isso provoca o erro, justamente porque o aluno falante de português, ele compara muito com o português no momento da fala. Então ele para e pensa, será que é assim? Porque no português é assado. Então, aí que nasce a interlíngua que eu falei, né? Que o aluno, quando ele está começando a falar, ele sempre tem como base a língua portuguesa. Aí existe a interferência. E é nessa hora que o professor tem que entrar em ação, né? Teve uma época, professora, que eu até passei uma temporada em alguns países aqui da América do Sul, Bolívia, Peru, e eu lembro que depois de um certo período, eu já sonhava em espanhol, já pensava em espanhol. Isso acontece com a pessoa que se aprofunda no estudo da língua? Acontece, professora, acontece bastante. E, aliás, esse é um conselho que eu dou para os meus alunos, né? A melhor escola para a gente aprender uma língua estrangeira é a imersão nela, na língua. E principalmente no país que fala o idioma que você quer aprender, né? Por quê? Porque aí você se obriga a falar, a pedir informações em espanhol ou inglês, que seja, né? E também porque você ouvindo diariamente, a todo momento, a língua espanhola, o teu cérebro, ele assimila aqueles fonemas que você não está acostumado e que não tem na tua língua materna. Então, ele começa a reconhecer os sons e aí o entendimento, aí a compreensão do idioma vai ficando cada vez mais clara. Aí você começa a sonhar em espanhol, aí às vezes vai escrever ou até mistura uma palavrinha. Isso acontece muito comigo. Quando eu, por exemplo, eu trabalho há muito tempo com a língua espanhola, né? Só que no grupo, eu trabalho já há 13 anos com a língua espanhola. 13 anos. Há 13 anos com o curso de secretariado executivo e também já dei aula em outros cursos, né, de língua espanhola. Então, e é uma coisa que a gente percebe, né? Essa dificuldade, assim, dos alunos nesse momento da fala, né? E eu sempre digo, leiam bastante, escutem música. Se puderem transformar tudo na vida de vocês em espanhol, façam. Eu, por exemplo, tenho o meu e-mail em espanhol, meu celular está configurado para a língua espanhola. Então, às vezes, como eu estava falando, o tempo que eu tenho de trabalho com espanhol, às vezes me faz esquecer alguns termos em português. Até no português, quando eu vou escrever, eu tenho às vezes problemas com preposições, mas aí eu paro, penso e falo, não, agora estou falando a minha língua materna, então tem que dar uma parada, né? A senhora me fez lembrar um goleiro muito famoso na década de 60, 70 aqui no Brasil, que era o Manga. Aliás, ele foi até o goleiro da seleção brasileira em 1966. E depois, no final da carreira, ele jogou aqui em Curitiba, no Curitiba Futebol Clube. E eu era repórter naquela ocasião, e ele tinha passado vários anos no Uruguai jogando, se não me engano, no Nacional do Uruguai. E quando ele voltou para o Brasil, ele não falava direito o português e falava digamos, misturava, eu acho que um espanhol português. Um assim, espanhês. Um espanhês, exatamente. Então, isso
Eu não sabia que os professores, normalmente, que se dedicam muito, têm essa dificuldade. Olha, professor, não é fácil a gente conseguir separar, né, esse portunhol da vida do aluno, porque não adianta, essa é uma fase de interlíngua que eles passam por ela. Mas a intervenção aí tem que ser pesada para que ele saiba discernir que uma língua é o espanhol e a outra é o português. Então, eu não posso misturar as duas. Porque aí existe a questão da mistura, e aí nós temos as heterossemânticas, que são as falsas amigas do espanhol, que causam muitas falhas na comunicação. Aliás, explique o que são essas falsas amigas, pois as heterossemânticas. Então, ela é conhecida assim com o nome de falsas amigas, e, na verdade, o nome técnico delas são as heterossemânticas, né, que de significado tem a ver com significado. São as palavras que em português e em espanhol são escritas, têm a mesma grafia, porém com significados diferentes. Por exemplo, o professor está muito esquisito hoje. Vocês estão achando que eu falei que o professor está esquisito? Não, eu disse que você está elegante. Obrigado. Né? Então, é uma falsa amiga. Se você não souber, você vai me achar uma grosseira, né? Isso. Então, é a falsa amiga. Quem não sabe, quem não conhece, provoca falhas na comunicação. Certo. E o esquisito também é usado quando você quer, por exemplo, falar de uma comida, que ela está gostosa, saborosa. Então você fala, que esquisita que está esta ensalada. Então também serve para se referir à salada, né, no caso. Então o espanhol, por conta dessas palavrinhas, Sim. Se o falante, o aprendiz, não tem consciência da existência dessas palavras, ele pode provocar um grande mal-entendido, professor. E tem muitos termos que são bem diferentes. Nossa, né? Professor, tem alguns termos até que a gente fala em sala de aula, que os alunos olham assim assustados. A professora está falando palavrão, mas não é, né? Em português mas em espanhol não. Ou vice-versa, pode ser que em espanhol não seja, em português sim, e assim por diante, né? Então eles olham assustados. O casaco, que é o saco. O saco, né? O saco, e assim por diante, né? E tem, por exemplo, o agrião. A gente escreve berro, que é como berro em português. É uma falsa amiga. Sim. Oficina é escritório. Escritório é escrivaninha. E assim vai. Então, se você não souber essas diferenças das heterossemânticas, nossa, aí a confusão é grande, né? Agora, professora, tem uma outra questão que eu observei. Por exemplo, quando nós assistimos um programa de televisão portuguesa, às vezes você tem dificuldade de entender o que os portugueses estão falando. Verdade. E eu observei aqui na América Latina do Sul, teve um período que eu fui o presidente do Comitê Latino-Americano de Parlamentos Municipais e visitava muitos países aqui da América do Sul. E observava que em cada país a língua era o mesmo espanhol, mas era meio diferente. Inclusive, um exemplo ali, a Bolívia. Parece um português bem antigo, Antôncio, aquelas coisas todas. Já na Argentina, no Uruguai é diferente. Como é que a senhora explica? Estão se formando línguas próprias que no futuro podem até se diferenciar do espanhol clássico? Olha, professor, na verdade, essas diferenciações aí de vocabulário, de pronúncia, elas se chamam variantes linguísticas, né? É o que existe dentro de um mesmo idioma. Então, só para exemplificar, pensando no português. Sim. Se você vai até o Rio Grande do Sul, você vai perceber que o vocabulário lá é outro. Por exemplo, o pão francês, eles chamam de cacetim, não é? A carne de posta em São Paulo é a posta. Então, já de uma região para outra, já mudou o vocabulário. E muda também a pronúncia, né? Certo. Então, você veja, o gaúcho usa o tu, o carioca, ele já fala mais puxado, carne, forte, vocês. O paranaense já é o leite quente. Então, cada região tem a sua pronúncia, tem o seu vocabulário próprio. Nós temos aqui o vina, né, que é só nosso. A salsicha. A salsicha, exatamente. Então,
No espanhol, acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos uma língua-mãe, né, que nasceu lá na Espanha, e não que a origem do espanhol foi em Castilha, né? E isso depois, que eu até ia perguntar, isso. Que era um dos reinos ali exatamente. Então, por isso Espanha. existe, professor, também o termo castelhano, né? O castelhano, por quê? Porque justamente porque a origem foi em Castilha. Então, aí existe a língua espanhola e o castelhano. Todo mundo me pergunta, é a mesma coisa? Tem diferença? Não, são apenas diferenças de termos, né? É a mesma coisa. Mas, por uma questão cultural, professor, voltando a falar das variantes, cada povo, cada região, como eu lhe disse, tem a sua cultura, os seus costumes, o seu modo de falar, a pronúncia, o seu vocabulário, mas todos se entendem. Né? Atualmente nós temos 500 milhões de falantes de espanhol. 500 milhões no mundo? Então, você pode imaginar a variedade de pronúncias, de vocabulário que nós temos aí desse povo todo. Desses 500 milhões, 332 são falantes nativos. Certo. Os demais, os 500 milhões, são contando todos os usuários, incluindo os nativos. Certo. Né? Então, imagine a variedade que nós temos, né? Sim. Do espanhol, mas todos se entendem. É a mesma coisa que se você vai ao Rio de Janeiro, você vai ao Rio Grande do Sul, ou mesmo até em Portugal, claro que em Portugal, por ter uma pronúncia bastante distinta da nossa, a dificuldade é um pouquinho maior, mas você se entende. Claro, se você fica lá meia hora conversando com um português, o teu cérebro já assimila a informação, você passa a reconhecer já imediatamente, né, os fonemas. Então, é bastante interessante essa questão da variedade, né? A questão da língua. Digamos, até de aspectos geográficos, como a senhora colocou. Exatamente. Até o vocabulário muda, professor. Palavras que na Espanha têm um significado, na Argentina tem outro. Né? Também? Também. Então, é bem como acontece com a língua portuguesa. Né? Agora, a professora Elis Regina, a senhora está há algum tempo trabalhando com iniciação científica. O grupo Uninter aqui tem toda uma preocupação, nós temos várias revistas científicas, a senhora faz traduções de artigos em espanhol para o português. Eu gostaria que falasse um pouco da importância da iniciação científica e principalmente da divulgação da ciência, porque também a linguística é uma ciência, né? Opa, com certeza. Então, professora, atualmente eu estou lá na coordenação de pesquisa e publicações acadêmicas com o professor Mário Alencastro. Isso. E eu trabalho aí na parte de revisão dos artigos, a versão dos resumos para o espanhol ou, às vezes, tradução de textos. Atualmente eu traduzi para o curso de Relações Internacionais o Manual do Aluno Estrangeiro. Eu traduzi todo para o espanhol. Ficou lindo, está lá já com... Acho que já está publicado, se não me engano. Aliás, nós queremos dizer que a gente tem um dos cursos de Relações Internacionais mais procurados aqui do Brasil. É verdade. Com alunos da América do Sul, da África, e até temos um da Espanha, né? É verdade, que bacana. E agora né? nós vamos estamos tendo relações internacionais à distância. Então, em qualquer parte do Brasil, o aluno pode fazer relações internacionais, ciência política, quer dizer, tem um módulo, um ano que é um núcleo comum, e depois tem os 2 anos específicos. Então, meus parabéns, a senhora está traduzindo o nosso manual lá. Já está traduzido, professor, já está prontinho, já foi para o site. Aliás, eu quero lhe dizer que tem um brasileiro que mora na Argentina, mandou um e-mail, que ele se matriculou, ele está morando na Argentina, mas vai estudar na Argentina e vai vir fazer as provas no Brasil, justamente de relações internacionais. Que bacana, interessante, porque a pessoa pode morar em qualquer país, desde que faça as provas nos polos nossos aqui dentro do território nacional. Que bacana, mas desculpe que eu interrompi a senhora ali. E daí? Ali vocês traduzem artigos,
que são encaminhados Isso. por estudantes e professores os estudantes e professores de outras faculdades também, né? Nós temos atualmente 6 revistas e 6 cadernos. As revistas são de diversas áreas do conhecimento. Nós temos lá meio ambiente, direito, administração, né? A gestão pública. Isso. Então, os professores e alunos mandam seus artigos para nós, aí nós fazemos a revisão, ele passa por uma avaliação também, né? Certo, Tem um uma avaliador. Então, o texto é todo preparado, nós fazemos o resumo dele em espanhol e uma outra pessoa, um outro professor faz para o inglês. Então, ele vai bonitinho para a revista, todo revisado, é muito bacana. As revistas estão todas no Quali já? Algumas sim, professor. Nós temos lá a revista Inter Saberes, que já tem o Qualis B5, né? E a gente aí está sempre buscando, perdão, qualidade, né? Sempre buscando a publicação de materiais com qualidade, justamente para a gente sempre avançando, né? E, além disso, professor, nós temos também o nosso comitê de ética, né? Que os professores, os alunos que estão aí fazendo pesquisas, então, às vezes estão lidando com pessoas, né? E eles precisam passar pelo comitê para que o seu projeto seja aprovado para a pesquisa, né? Então, o nosso setor funciona assim, né? A edição lá das revistas, de diversas áreas. E agora, professora, a gente vai ter o enfoque. Será que eu posso mostrar claro, isso aqui? Explica o enfoque. O que é o enfoque? Então, o enfoque é o nosso evento de iniciação científica, né? Certo. Aqui, alunos da graduação e pós-graduação podem participar, apresentando seus trabalhos para uma banca avaliadora. Certo. Né? Então, é um momento único que o aluno tem ali para sentir o que é pesquisar, é um momento de incentivo à pesquisa. Certo. O aluno, ele conhece outras pessoas de outras faculdades. Aliás, professor, já que nós falamos aqui do espanhol, é importante salientar que alunos estrangeiros também participam. Participam? Alunos da Argentina, do Chile. E como que eles participam? Por meio de videoconferência, né? Os alunos à distância. Nós somos uma instituição de ensino à distância. Exatamente, Então, os alunos à distância também participam da mesma forma, né? Os alunos que que participam do ensino à distância, eles também podem se inscrever. Certo. Então, as nossas inscrições, o evento acontece dia 17 e 18 de outubro. Então, com a abertura, né? Aliás, o professor vai fazer parte da nossa mesa de abertura, né? É uma honra. E aí nós teremos depois um cantor lá que vai tocar para nós, o Tiago Martins, um excelente cantor. Então, essa vai ser a abertura do nosso evento. Ótimo. E no dia seguinte acontecerão as bancas. Então, alunos serão premiados com bolsas de estudo, com cursos de extensão, com livros. Né? Então, basta entrar lá no site, que é uninter.com/enfoque, e aí você pode se inscrever como graduação ou como pós-graduação, né? E também a obter maiores informações sobre o evento que vai acontecer. O enfoque é feito anualmente? Olha, prof, esse é o 11º enfoque. Nossa, 11º enfoque aqui na casa, né? Certo. E a cada ano ele está cada vez melhor, com mais participantes. Mas eu gostaria, assim, de deixar um recado aqui, né? Que às vezes os nossos alunos, eles não participam, né? A gente vai em sala de aula, vamos lá, apresenta o trabalho, é pesquisa, é o momento, né? De você, vai que eu tenho lá na plateia um empresário que gostou do seu tema de pesquisa para levar para a empresa dele, é a sua oportunidade também. Exatamente. Porque, aliás, esse é o papel da pesquisa, né? Exato. Então, a gente sempre diz para os nossos alunos, o evento é para vocês. É para vocês, é mais para vocês do que para os de fora. Então, a gente faz questão da presença dos nossos alunos. Eles são muito importantes para nós, de todas as áreas. Inclusive, nós participamos de vários eventos também. Um é do Banco Santander, Sim, o Santander que também. tem inúmeras bolsas de estudo, até na Espanha e em outros países. Exatamente, né? professor. Que os nossos alunos podem participar. E no último prêmio, nós fomos uma das instituições que teve o maior número de alunos nessa área. Exatamente. Então, o enfoque basicamente é
digamos assim, o momento do estudante apresentar a sua pesquisa. Exatamente, professor, é aquele momento... Pode ser de qualquer área. Qualquer área, basta ele apresentar lá para ele submeter no site, né, da inscrição, um resumo expandido, que nós chamamos de expandido, porque ele é de 3 a 5 páginas no máximo, né? Certo. Então, o aluno, por exemplo, que já tem um pré-projeto para fazer o TCC no final do curso, ele pode aproveitar essa mesma ideia, professor. Né? Então, ele faz um resumão lá do TCC dele, ou de alguma outra pesquisa que ele já tenha pronto, e pode apresentar. Até da pós-graduação também. Exatamente, professor. Então, é uma oportunidade muito bacana e, assim, o que eu gosto muito no Enfoque é que as pessoas se conhecem, saem dali e vão almoçar junto e trocam ideias. Então, não é só um momento de pesquisa, mas aquele momento de interação. A gente faz muito contato ali com as pessoas, né? Sim. De várias faculdades. Tem aluno que liga para a gente e fala: eu queria tanto apresentar em presencial, mas eu moro aqui em Belém. E são de outras instituições de ensino, não são da Uninter. Nossa, qualquer universidade brasileira. E da América do Sul, da América professor? Da Argentina, do Chile, do Uruguai. Vários lugares alunos participam. Então, é um momento muito bacana do Enfoque. Então, vale a pena. Obrigado, professora. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora mestra Elis Regina Andretta e o tema foi a iniciação científica. Professora Elis Regina, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e dizer que agradeço, professor. Que a senhora contribuiu também enormemente na formação dos nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço o seu convite. Obrigado. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite
um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, CBED, em todo o território nacional. Neste segundo bloco, nós vamos debater o ensino da teologia. E para isso, nós convidamos o professor Elton Luiz Sbardella, ele que é especialista em metodologia do ensino religioso pela Faculdade Internacional de Curitiba, a FACINTER, atual Grupo Uninter. Ele é licenciado em Filosofia pela Faculdade Cinecista de Campo Largo, bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é tecnólogo em secretariado pela Faculdade de Tecnologia de Curitiba e atualmente o professor Elton Luiz Sbardella, ele é professor de Filosofia e Sociologia do Colégio Cenecista Presidente Kennedy, em Campo Largo, Paraná, e tutor do curso de Teologia da Uninter. Também o professor Sbardella, ele é padre, reverendo, do movimento anglicano no Brasil, que tem sede em São Paulo. Eu quero agradecer muito sua presença neste programa, professor Elton Sbardella, e eu gostaria que o senhor nos explicasse a igreja anglicana é aquela igreja que surgiu lá na Inglaterra, quando houve aquela divisão no século XV, Exato. por ali, e
E os reverendos lá não são chamados de pastores, são padres também. Exatamente, exatamente. Então, muito obrigado, professor Jorge Bernardi. E, como o professor perguntou sobre a igreja anglicana, né? O anglicanismo é o ramo do cristianismo que se formou ali nas Ilhas Britânicas, né? Na Grã-Bretanha, como a gente diz. Desde mais ou menos o século I, passagem para o segundo século da era cristã, a gente tem registros de cristãos nas ilhas da Grã-Bretanha, principalmente onde hoje é a Irlanda, né? E ali se formou um cristianismo bem diferente do continente europeu, mais voltado para a vida monástica e se desenvolveu de maneira um tanto independente do resto do continente. Lá pelo século VI, VII, houve um trabalho missionário da Igreja de Roma que agrupou essa igreja sob a tutela e organização de Roma. E aí, mas isso nunca ficou muito bem resolvido, né, entre a população e o reino, né? E lá pelo século XV, né, já chegando no século XVI, a gente tem todo aquele movimento da reforma protestante na Europa, né? Então tem lá o Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça e tal. E na Inglaterra, devido a uma questão política e também por um pouco de pressão do clero da época, houve um rompimento, né, da então Igreja Oficial da Inglaterra com Roma, formando uma igreja reformada, né? Permaneceu católica, com padre, com bispo, com missa, com tudo aquilo que a gente conhece da tradição católico-romana, mas com as reformas e os acréscimos, né, que o protestantismo trouxe via Lutero e via Calvino. E de lá em diante ela se desenvolveu como uma igreja nacional. E daí, essa igreja ela está espalhada hoje em todo o mundo. Nós temos aqui no Brasil, em várias cidades. Isso mesmo. E os padres, digamos assim, eles são pessoas que podem, não precisam praticar o celibato, eles podem casar, levam uma vida normal. Exatamente. Parece que agora até mulheres foram ordenadas e podem ser também chegar até o bispado. Exatamente, professor. Na verdade, assim, a Igreja Anglicana, por ela surgir de uma reforma mais política e cultural do que propriamente teológica, então ela agrupou várias opções, diferentes opções internamente a ela, né? Então, o celibato, por exemplo, ele ficou opcional. Então, os reverendos, né, os padres, eles podem optar pela vida celibatária ou ter a sua família, né? Certo. E há algum tempo atrás, então, em alguns lugares do mundo, né, onde está presente a comunhão anglicana, nas dioceses, decidiu-se a permitir que as mulheres pudessem compartilhar do ministério como a gente tem registrado na história da igreja primitiva, né? Não é um consenso, porque o anglicanismo ele não tem uma estrutura piramidal, mas ele funciona por dioceses, né? Por regiões no mundo. Então existem muitas regiões que permitiram que as mulheres exercessem o ministério dentro da igreja e também pudessem pastorear e guiar uma diocese, um grupo de igrejas como episcopas, né? Ou bispas, como se diz popularmente. Agora, a chefe, digamos assim, da igreja anglicana seria, no atual momento, a rainha da Inglaterra ou tem um bispo que faz o papel de papa no mundo? Funciona assim. Como um dos pontos centrais da reforma inglesa era desestruturar a questão monárquica do papado sobre as igrejas, né? Historicamente, então a igreja da Inglaterra ela ficou uma igreja administrada estruturalmente, financeiramente e até politicamente pelo soberano inglês, como funciona até hoje. A chefe suprema da igreja na Inglaterra... Só na Inglaterra. Exatamente. É a monarca atual, né? A Rainha Elizabeth II. Nas questões pastorais, teológicas e administrativas também do clero e das igrejas a nível de Inglaterra, o reino da Inglaterra, então o capelão da Casa Real, do Palácio de Windsor, ele é o chefe
espiritual da Igreja Anglicana. E ele serve como um símbolo de unidade para o mundo inteiro. Quando vai se falar de anglicanismo a nível mundial, então se remete a ele como uma figura central. Ele não tem autoridade administrativa e jurídica, como tem outros líderes, no caso, né, o bispo de Roma, que é o líder máximo da Igreja Católica, né? Mas são as diferenciações que foram se construindo na história, né? E aqui no Brasil o anglicanismo está há muitos anos, surgiu como e quando? Parece que tem duas linhas, uma que segue a linha inglesa e outra americana. Exatamente, professor. A primeira presença dos anglicanos no Brasil começou ali mais ou menos 1800, 1810. Em 1805 existe o registro de um reverendo anglicano que veio para o Brasil, mas de maneira não oficial, veio, né, por conta. Oficialmente, o que a gente tem é bastante interessante, professor. Quando Dom João VI veio, né, como a gente aprendeu em história, ele veio escoltado pelos ingleses, né? Existia toda aquela questão política e tal. E no Brasil não era permitido que houvessem igrejas que não fossem católico-romanas, né? Mas como veio toda a esquadra inglesa, o príncipe regente Dom João VI permitiu que os capelães ingleses acompanhassem a vinda, né, para o Brasil e ministrassem os ofícios religiosos dentro dos navios para a tripulação inglesa. E um tempinho depois, naquele tratado, né, de comércio entre Inglaterra e Brasil, foi permitido então que os ingleses que permaneceram aqui com seus capelães tivessem a sua comunidade. Mas tinha um detalhe muito importante. Podia se reunir, podia fazer as suas orações, fazer o que competia à igreja, porém o local tinha que ser a portas fechadas e não poderia ter fachada de igreja. Né? Símbolo. Aliás, isso inclusive foi adotado na Constituição de 1824. Exatamente. Foi a primeira Constituição brasileira. Exatamente. Agora, professor Elton, o senhor atualmente, junto com o professor Cícero Bezerra, estão na coordenação, o senhor na tutoria e o professor Cícero na coordenação, do curso de Teologia aqui do Centro Universitário Internacional. E no primeiro vestibular já teve um número expressivo de alunos em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como é esse curso de teologia, para que ele serve, pode ser de qualquer igreja a pessoa fazer o curso de teologia, depois ele será ordenado por uma igreja cristã, uma outra igreja. Como é que funciona e como é que vai funcionar esse curso de teologia? Bem, professor, o curso de teologia que está sendo oferecido pelo Grupo Uninter, né, ele tem um objetivo bem nobre e interessante. É levar os conhecimentos teológicos, né, adotando um viés científico, né, para todos os interessados. E por que eu digo um viés científico? Porque teologia já foi uma das áreas de estudo bastante antigas, né, e na Idade Média já era o topo do conhecimento, né? Nada poderia contradizer os conhecimentos religiosos e teológicos, né? E depois, com o advento da modernidade, a filosofia moderna, aquilo que não dava para pôr no microscópio, não dava para comprovar, então foi ficando para um âmbito mais íntimo, né? Mas o curso de teologia ele tem uma importância muito grande para a sociedade, professor, porque a teologia ela envolve pessoas que estão atuando em diferentes instituições, igrejas, escolas, né? E aqui, pelo Grupo Uninter, nós estamos oferecendo um curso de teologia que abrange o conhecimento teológico de maneira ampla. Então, os alunos interessados no curso de teologia, que é uma graduação, eles vão ter conhecimentos teológicos referentes à tradição bíblica, né? Vão estudar Bíblia, vão estudar teologia sistemática, esse nome diferente quer dizer assim, você vai estudar aquilo que compete ao conhecimento da fé religiosa cristã. E vai estudar também, professor, um pouquinho de outras religiões também, para saber, para conhecer os vizinhos, né? Que isso é muito importante, né? E vai aprender muito sobre atuação social, porque esse curso é destinado a pessoas de diferentes instituições. Pode ser católico, evangélico, né? A pessoa que está envolvida com a questão da fé cristã, que tem na sua vida como opção e como ideal a fé cristã, e que atua tanto em igrejas, como em diferentes instituições de ensino e até instituições voltadas à questão social, né?
visto um detalhe muito importante. As igrejas, as instituições religiosas, elas estão na sociedade e prestam um serviço à sociedade, né? Então, o que esse curso vai trazer de muito importante é preparar as pessoas que já estão atuando e queiram atuar, aprofundando seus conhecimentos teológicos. E o mercado de trabalho seria esse, as próprias igrejas, Exato. as faculdades, as escolas. E o senhor falou um aspecto interessante, atuar no contexto social, seja em obras sociais, em organizações da própria sociedade. Eu gostaria que o senhor nos explicasse. Eu vejo, professor, quem atua em igrejas, escolas, instituições sociais, a pessoa se depara com N realidades do ser humano, né? E o nosso curso vai ter uma parte que vai instruir a pessoa no sentido de como lidar com o ser humano em si, né? A planejar, por exemplo, programas de acolhimento, de assistência social, de promoção humana, né? Já que isso está dentro do próprio viés cristão, né? A valorização do outro, isso está na base do pensamento cristão e da fé cristã. E a pessoa que busca os conhecimentos teológicos, no caso pelo nosso curso aqui do Grupo Uninter, ela vai estar preparada e vai ter uma visão mais ampla desse todo da sociedade para poder atuar. Então, ela vai estar imbuída de um conhecimento religioso e também de um conhecimento social, para que quando ela se depare com as diferentes realidades que o nosso mundo apresenta hoje, e são várias as necessidades humanas, as carências que o ser humano tem, a pessoa vai saber atuar, ela vai saber planejar, ela vai saber organizar, ela vai saber por que caminho andar. E, obviamente, o curso vai servir também para ela atuar dentro das suas igrejas, né? Lá com a orientação dos seus líderes, o aproveitamento dos estudos que ela fizer, ela vai conseguir atuar com muita dedicação, empenho e conhecimento. Uma perguntinha, professor Elton. Esse curso de teologia, ele permite, por exemplo, a pessoa é católico. Certo. Ele faz o curso de teologia, se um bispo de uma determinada região decidir, porque parece que para ser padre tem que fazer filosofia também. Ele decidir nomeá-lo padre, ele pode ser nomeado, ele tem validade esse curso para igreja católica ou para uma igreja evangélica, uma igreja protestante? Sim, professor. Veja, a formação dos diferentes ministros, né, das diferentes tradições religiosas, né, dentro do catolicismo e as diferentes denominações protestantes ou evangélicas, como a gente costuma usar mais esse termo aqui na realidade de Brasil e América Latina, é um curso organizado e sistematizado também para o exercício do ministério. Não só, porque a gente, muitas vezes culturalmente, quando a gente fala em estudar teologia, a gente já pensa que a pessoa vai ser pastor ou vai ser padre, né? Serve para isso também. Obviamente que isso vai ser orientado pela liderança específica da igreja ou da instituição que a pessoa faz parte. Mas como um curso de graduação, ele serve de maneira integral também para o exercício do ministério. E é um curso superior, reconhecido Lógico. pelas instituições educacionais, o próprio MEC, né? Com certeza. E então a pessoa, no final, fica com o diploma de bacharel em teologia. Bacharel em teologia. E o período de estudo seriam quantos anos, professor? São 3 anos. 3 anos. Todo o curso dividido em UTAs, que são unidades temáticas de aprendizagem, né? Certo. Cada unidade temática tem ali de 4 a 5 disciplinas. E uma coisa interessante, professor, é que o curso ele não começa especificamente com teologia, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Certo. Ele já começa inserindo o aluno no contexto mais amplo dos conhecimentos referentes à sociedade, principalmente à educação. Vejam, por exemplo, que o nosso curso começa e ele tem uma UTA, onde o aluno vai estudar educação e diversidade. O aluno vai estudar educação e sustentabilidade, vai falar de meio ambiente. Certo. Tem uma disciplina de Libras, né, para atender às nossas realidades, né, específicas da sociedade. Tem uma disciplina, professor, que é Relações Étnico-Raciais. Veja bem, para que o aluno vá se inserindo nesse todo da sociedade. Depois, num outro momento, começam as disciplinas específicas do conhecimento teológico, né? Por exemplo, história bíblica,
livros bíblicos. Como é que seriam as diversas correntes também hoje da teologia? Também são estudadas? Sim, sim, vai ser feita alusão a essas diferentes correntes de interpretação bíblica, né? Como que se interpreta a Bíblia, desculpe. E principalmente vai ser passado durante todo o curso, professor, os diferentes livros bíblicos, né? Então a pessoa vai ter conhecimento de cada um deles. Eles são divididos por agrupamentos, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente estuda na Bíblia é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E assim vai sendo desenvolvido. São os livros de Moisés. Né? Exatamente, aqueles que são atribuídos, né, ao Moisés. Isso e assim por diante, os profetas menores, profetas maiores. Exatamente, os livros sapienciais, dos quais o mais conhecido é o livro dos Salmos, né? Certo. E depois vai chegar lá nos Evangelhos, vai ser estudado os Evangelhos separadamente, os outros livros do Novo Testamento, né? E mais importante ainda, além dos estudos bíblicos essenciais, nós vamos estudar também história da igreja. Então, da igreja cristã. Da igreja cristã. Então, quem fizer esse curso vai também entender como é que se desenvolveu toda a história da igreja cristã. E vai entender também como é que se organizaram as diferentes tradições cristãs, né, até hoje. E outras grandes tradições religiosas, por exemplo, islamismo, hinduísmo, budismo, também tem disciplina que aborda essas religiões para o teólogo ter uma formação geral? Sim, sim. Como é o curso de teologia que parte do cristianismo, né? Certo. Então a ênfase vai ser dada aos conhecimentos referentes à fé cristã. Mas dentro do curso de teologia haverá disciplinas que vão apresentar para o aluno conhecimentos básicos sobre as diferentes tradições religiosas, né? Para que esse conhecimento da teologia ele leve a pessoa a ter uma visão ampla daquilo que as pessoas produziram e daquilo que as pessoas creem, né, no nosso mundo. Então, vai falar, por exemplo, né, de islamismo, vai falar de outras tradições religiosas, claro que numa proporção, né, do tempo, da carga horária, mas vai ser referenciado e vai ser falado sobre as diferentes religiões, com certeza. O ensino da teologia nesse curso aqui do Centro Universitário Internacional, ele é todo à distância. Exatamente. O aluno vai estudar na sua casa. Isso. E vai fazer as provas nos polos, seriam isso? Exatamente, professor. A metodologia e-learning, né? Ou seja, o aluno ele não tem um dia específico que ele vai para assistir a aula, mas ele vai ter as aulas todas disponíveis, né, conforme um calendário. Então, ele vai ter lá disciplina X, vai ter as aulas disponíveis, vai ter o material, vai ter atividades para ele responder semanalmente, ele vai entrar lá, vai ler o material, vai responder essas atividades. Vai ter o livro que ele vai receber. Os livros também? E isso, a partir da segunda UTA, ele vai receber livros, né, para ele ir acompanhando. Vai ter as aulas para ele assistir e a cada fase... Livro físico. Então. Livro físico, né? A partir da segunda UTA, onde a gente começa especificamente em teologia, ele vai receber livros em mãos, lá no polo, lá onde ele estiver estudando, ele vai receber. Certo. E depois, no final de cada UTA, ele vai realizar uma prova, que é prova de questões objetivas e discursivas, que é lá no polo, lá na telesala, onde ele tem um tutor que vai orientá-lo, né, a como fazer e vai tirar suas dúvidas básicas ali, né? E vai ter também a tutoria central, que é aqui na coordenação do curso de teologia, para ir tirando as suas dúvidas, né? E nesse particular, então, em qualquer parte do território nacional, a pessoa pode estudar. O que ele precisa? De um computador, basicamente, e com acesso à internet para que ele possa... Exatamente. O aluno, ele precisa, como a modalidade é o ensino à distância, ele precisa da ferramenta básica e principal, que é o acesso à internet, né? Então, vai ter lá no site do Grupo Uninter, né, o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. No momento que ele faz a sua matrícula, ele vai receber o acesso. Uma senha? Uma senha, né? O registro universitário, o RU, a senha, e a partir dali ele vai ter acesso a todo o ambiente virtual de aprendizagem. Lá dentro do ambiente virtual ele tem um roteiro de estudos, né? E ele pode acompanhar isso tanto lá da sua casa,
do seu computador, com o seu acesso à internet, como ele vai ter disponibilidade também nos polos, né, do Grupo Uninter, onde tem um tutor que vai orientá-lo, né? Então, se ele tem dificuldade, ele não vai estar lá sozinho. O ensino é à distância, certo, mas o desenvolvimento tem alguém naquela região, naquela cidade, naquela região que vai orientá-lo. E se tiver uma dúvida maior, entre em contato. Entra em contato aqui, conosco. Aqui em Curitiba, vocês respondem com o assessoramento dos professores das disciplinas. Exatamente. E esses professores, quem são eles? São pessoas capacitadas dessa área, mestres, doutores? Gostaria que o senhor nos desse uma panorâmica dos professores. Exato. Os professores, como não podia deixar de ser, são pessoas assim gabaritadas, com experiências, né, bem vastas na área da teologia, da filosofia, né? São pessoas atuantes no magistério já há bastante tempo, né? Todos de mestre, com a titulação de mestre para cima, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? E pessoas que já atuam em diferentes centros universitários no ensino superior, né? Aqui no Grupo Uninter e em outros centros universitários também. E são pessoas que já têm um vasto conhecimento e que vão transmitir isso para os nossos alunos, né? Através de todo o encaminhamento que é feito via coordenação do curso de teologia aqui do Grupo Uninter. Ótimo. Então, hoje o Grupo Uninter tem em torno de 450 polos em todo o território nacional. Embora esteja bem distribuído pelo Brasil, mas às vezes, principalmente na região norte, são municípios distantes. Mesmo naquele pequeno município distante de um polo, ele pode fazer o curso, só que a prova ele tem que ir a cada 2 meses fazer então no polo. Exatamente, professor. O curso de teologia tem, como os outros cursos, né, ele tem um calendário bem pré-fixado, né, com as datas específicas de atividades e provas, né, tem lá um período em que a prova vai estar disponível e essa avaliação, que é de cada disciplina, o aluno tem de comparecer até o polo, né, e com orientação do tutor e da pessoa responsável, ele vai responder as provas lá. A prova ele tem que se deslocar até um determinado local. Mas aí, como tem o calendário já serve para isso, para de antemão o aluno se programar e se organizar para fazer essas avaliações, né? Nós fizemos recentemente aqui em Curitiba, professor Elton, um seminário sobre cristianismo primitivo. E lá, entre as pessoas que estavam participando, eu observei que várias pessoas tinham interesse em estudar teologia, mas não para ser padre ou pastor, para outras atividades. O senhor tem notado isso entre os seus alunos que estão começando o curso agora? Sim, professor. E a busca pelo conhecimento na atualidade, e eu digo quando falo busca do conhecimento de maneira bastante ampla, né? Não só o conhecimento teológico, ela está sendo um diferencial muito interessante no nosso momento histórico, né? Então, as pessoas que estão envolvidas aí com diferentes segmentos religiosos, né, elas estão manifestando esse desejo, esse anseio de aprofundar os seus conhecimentos, né? Porque isso vem de encontro à transformação pessoal e também ajudar na transformação de outras realidades e de outras vidas, né? E eu tenho percebido muito, né? Inclusive quando eu cursava teologia lá na Pontifícia Universidade Católica, eu percebia esse anseio e essa busca de pessoas de diferentes atividades, de diferentes funções, né, na sociedade e nas igrejas, pessoas que buscavam o conhecimento teológico, não só para o ministério instituído na igreja, mas para a pessoa se envolver com o todo daquilo que ela acredita e toma como um ideal de vida para ela. Aliás, o que eu observei também é que pessoas já com formações em outras áreas buscam esse curso. Achei muito interessante. Exatamente. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Elton Luiz Sbardella e o tema foi o ensino da teologia. Professor Elton Sbardella, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e quero dizer que não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado.